Prevê Saúde de hoje, nós falaremos sobre dermatologia, a importância da proteção da pele, principalmente nesta época que nós vamos adentrar. Estamos chegando perto do verão, a exposição ao sol é muito maior. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico dermatologista, Dr. Cláudio Tonello. Cláudio, a Sociedade Brasileira de Dermatologia tradicionalmente realiza nesta época do ano um apanhado ou, na verdade, uma campanha nacional em busca de câncer de pele. Isto realmente é válido? Você vê com bons olhos? Ah, sim, é válido. Essa campanha a Sociedade Brasileira de Dermatologia já vem fazendo há décadas, pelo menos quase 20 anos que ela já existe, né? E a gente aqui em Bauru participa anualmente dessa campanha e todo ano a gente acaba encontrando casos de câncer de pele nas pessoas que procuram o atendimento. Certo. A Sociedade Brasileira também de Dermatologia detectou que ainda existe uma grande parte da população brasileira que não usa nada para se proteger do sol. Isso é muito ruim? Sim, inclusive durante a campanha da prevenção do câncer de pele, a gente tem um questionário que a gente preenche e a gente pergunta se a pessoa usa protetor, se não usa, porque o correto é usar diariamente, e a grande maioria das pessoas realmente não usa, né? Esse dado é verdadeiro e a gente sabe que o protetor solar é um dos principais aliados aí na prevenção do câncer de pele. Certo. Quando você deve realmente se preocupar com uma mancha de pele, com uma pinta, qual delas realmente deve chamar a atenção e fazer com que o indivíduo procure um dermatologista? Pessoas que apresentam alguma feridinha, algum machucado, que demoram para cicatrizar, assim, o que seria demorar para cicatrizar? Vamos por passou de um mês, o ferimento não machucou, alguma coisa pode estar errada. Não necessariamente é um câncer de pele, mas merece uma avaliação. Então qualquer lesãozinha, qualquer ferimento que não cicatriza, ou que eventualmente sangra com frequência, deve ser avaliado. Pintas escuras, sinais que a gente adquire ao longo da vida, se houver mudança na coloração, no tamanho ou no formato, isso pode ser um indicativo de um câncer de pele e a pessoa deve, obviamente, procurar o atendimento assim que possível. Quando a gente fala em câncer de pele, muitas vezes o indivíduo já acha que o câncer vai levar à morte. Não é todo tipo de câncer de pele que realmente tem um risco para a vida do indivíduo. Existem os cânceres de origem lá do melanoma e o não melanoma. Como que é isso, Cláudio? Felizmente, 90% dos cânceres de pele, eles são do chamado carcinoma basocelular. É de longe o mais comum, o mais frequente. Esse tipo de câncer, ele não leva à morte, porque ele não causa metástase. Ele só provoca um crescimento no local onde ele se encontra e a simples remoção faz com que a pessoa fique totalmente curada. O outro tipo de câncer, que é o espinocelular, se tratado também de forma precoce, ele também não causa metástase. Embora, se a pessoa não for atrás, esse já tem o potencial de metástase maior, né, do que o basocelular. Agora, o mais grave é o melanoma, porque ele tem um crescimento muito rápido e ele tem chances grandes de provocar metástase se não for retirado em fases precoces. Mas ele não é o tipo mais comum, porém ele é o mais grave. Quais são os fatores de risco para o indivíduo desenvolver esse câncer? É realmente a exposição ao sol? Tem caráter genético? O que realmente... Existe o caráter genético, pessoas de pele clara, por não ter uma melanina que faz uma proteção natural à radiação solar, né? Então essas pessoas têm tendência maior a desenvolver câncer de pele. Então pessoas que trabalham expostas ao sol ao longo do dia
pessoas que não usam protetor solar regularmente têm chance maior de desenvolver. Existe realmente uma associação, uma característica, uma tendência familiar de desenvolver o câncer, mas o vilão maior é a exposição solar, com certeza. Certo. Pessoas que bebem, fumam, essas pessoas teriam maior tendência? Não só ao câncer de pele, mas acho que um prejuízo numa saúde em geral. Todas as doenças, né, não só dermatológicas, elas são prejudicadas por fatores como o alcoolismo e o tabagismo. Não é o principal fator, mas pode ter certeza que pode, de alguma forma, ter uma certa contribuição. A exposição ao sol é algo muito importante para a nossa vida, para a nossa saúde. Qual é a melhor hora para se expor ao sol? Eu acho que a exposição ao sol é necessária. Ninguém consegue ter uma vida normal se não tomar absolutamente nada de sol, até porque o sol é importante para fazer com que o nosso organismo produza vitamina D, né? Importante para os ossos. O melhor horário para se expor ao sol é antes das 10 horas da manhã, depois das 4 horas da tarde. Mas mesmo nesses horários que a radiação é mais leve, vamos dizer assim, o uso do protetor também é importante, né? Então eu sempre falo para os pacientes assim, que entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde, deve evitar a exposição solar. Porque as pessoas acham que só o fato delas estarem com um protetor solar as autorizam a ficar no sol à vontade. Fala, não, eu estou com o protetor, então eu estou protegido, nada vai acontecer comigo. Não é bem assim, porque o protetor solar, à medida que a gente fica no sol, ele vai perdendo a eficácia, ele vai sendo degradado, ele vai sendo consumido pela radiação, e chega uma hora que a gente nem tem mais o protetor na pele e deveria ser reaplicado. Então, evitar a exposição solar nesses horários mais críticos, mesmo com protetor solar, e nos horários mais leves, com proteção solar. Fica mais tranquilo. Então, das 9 às 16 horas, não seria recomendada a exposição solar, e antes das 9 e após as 16 horas, com protetor solar fica tranquilo, eu acho que aí não tem tanto problema. Não. De quanto em quanto tempo é importante passar o protetor solar? Essa é uma boa pergunta. No dia a dia, para quem não está na praia, não está na piscina, ou não está trabalhando no sol, no momento de lazer e de recreação, o ideal é passar a cada 2 horas, de 2 a 3 horas, fazer a reaplicação, porque a transpiração faz com que a gente perca o protetor, né, na superfície da pele. Então, no dia a dia, passando o protetor de manhã, a hora que acorda, e após o almoço, eu acho que já está de bom tamanho, né? Agora, num momento de exposição mais prolongada, assim, que vai ficar muitas horas no sol, a cada 2 horas tem que ser reaplicado. E hoje em dia existem tecidos de roupa, né, com proteção solar, que oferecem uma proteção física excelente. A vantagem desses tecidos é que a partir do momento que a gente veste a roupa, a gente já está protegido, né, com um fator de proteção, e esse fator não é perdido com a transpiração nem ao longo do dia. Então ele se mantém estável, porque não existe o consumo do creme, como é o protetor solar, ao longo do dia. Então, estou recomendando isso para os pacientes cada vez mais, eu acho válido, né? Não é desconfortável, não é um tecido quente, então eu acho bem interessante. Nesta época do ano também o pessoal acaba querendo tomar todo o sol na primeira semana para ir para a praia bem queimado, ou até mesmo fazer aquele bronzeamento artificial que já foi banido ou foi proibido esse bronzeamento artificial. Muitas vezes chega até mesmo a ter desnutrição, insolação. Quais são os sintomas da desnutrição e dessa insolação desse pessoal que quer aproveitar na primeira semana de sol para realmente... A queimadura solar é mais frequente, né? A pessoa às vezes já quer chegar e falar, não vou passar protetor para ficar bronzeado logo, quando na verdade acaba se queimando, né? Não é bronzear, a pessoa fica queimada. Porque o sol pode provocar queimadura de primeiro, às vezes até de 2º grau, dependendo da intensidade. Eu tenho pacientes, às vezes, que já dormiram na praia, ficou um tempão debaixo do sol, que tem queimadura que formou bolha, queimadura de 2º grau, né? Agora, existe a chamada insolação,
principalmente em crianças, né, que acaba tendo um certo grau de desidratação junto, né, então a criança fica, pode ficar até meio desorientada, ter vômitos, a pele bem avermelhada, né, um certo grau de prostração, então isso é a chamada insolação. Essa proibição que teve dessas câmaras de bronzeamento a partir de 2009, realmente foi benéfica para as pessoas? Ah, sim, porque essas câmeras de bronzeamento, a pessoa recebia radiação que, quer queira, quer não queira, acabava alterando o DNA das células e poderiam provocar o aparecimento de câncer, né? Então, que eu saiba, realmente não tem mais nenhuma funcionando, não, a não ser que seja de forma clandestina. Além da exposição ao sol trazer como consequência um aumento do câncer de pele, ele também traz um envelhecimento da pele, né, Sim, Cláudio? sim, com certeza. Nós vemos aí pessoas que tomam sol frequentemente, todo ano, estão sempre bronzeadas, chega lá pelos 50, 60 anos, estão com a pele bem destruída. Sim, manchada, envelhecida, enrugada, desidratada, a pele vai ficando frágil, né? Então o sol não provoca apenas o aparecimento do câncer, ele provoca um envelhecimento precoce, né? Como um todo, principalmente da área do rosto, do colo, do pescoço, as mãos, né? E a forma de se evitar isso é usar protetor solar desde criança, desde pequeno, né? E, então, às vezes os adolescentes, os jovens perguntam: o que tem que fazer, que creme que eu preciso usar para ter a pele sempre bonita, sempre, né, apresentável? Eu falo, se você usar protetor solar desde uma idade, desde já, né, os jovens, esse é o principal fator que vai fazer com que eles cheguem numa idade mais avançada com uma pele bonita. E os bronzeadores? Nós estamos falando de protetor solar, mas tem também os bronzeadores. Esses são indicados, Cláudio? Existem dois tipos de bronzeadores. Existem os autobronzeadores, que são produtos que funcionam como se fosse um corante, que dá uma cor na pele que parece um bronzeado, mas ele nada mais é do que como se fosse um corante. E existe os bronzeadores que a pessoa passa, vai ao sol para ficar mais bronzeada. Esses bronzeadores, eu não aconselho, porque eles aumentam a absorção da radiação ali pela pele e pode provocar algum tipo de queimadura, inclusive, né? E existem bronzeadores que são agregados ao protetor solar, mas aí um vai ficar brigando contra o outro, um quer proteger, o outro quer bronzear, né? E os autobronzeadores que eu tinha falado primeiro, que eles provocam como se fosse fica como se fosse um corante, essa pessoa não está protegida do sol, porque quando a gente toma sol, o organismo age produzindo melanina, que é como se fosse um escudo da radiação. Então a gente pega uma cor mais escura, fica com uma cor mais bronzeada, como se fosse uma defesa, né, da radiação. E os autobronzeadores não fazem isso. A cor muda, mas não às custas da melanina. Então a pessoa está suscetível a receber a radiação da mesma forma que se estivesse sem o protetor solar. Não é proteção. Quando a gente fala de radiação, UVA, UVB, como é isso? Que radiação é essa que o sol manda e que faz mal para a pele? O sol emite um comprimento de onda que começa, né, na UVC e vai até a luz visível, que chega aqui na Terra, que faz com que a gente enxergue, né, as coisas. A ultravioleta C, ela é barrada na camada de ozônio, ela não chega até nós. Depois vem a ultravioleta B, a ultravioleta A, que são as radiações vilões aí do câncer de pele. Então, a ultravioleta B, ela é mais intensa entre 10, 9 da manhã e 4 horas da tarde. Antes das 9 da manhã e depois das 4, a incidência de ultravioleta B diminui. Por isso que o sol, a gente fala que não é tão prejudicial nesses horários. A ultravioleta A, ela é constante. A radiação ultravioleta A, ela é constante ao longo do dia, né? A ultravioleta A, ela causa mais o envelhecimento da pele do que o câncer de pele, mas ela também pode provocar o aparecimento de câncer, sim.
Então não é que a ultravioleta A não provoque, a ultravioleta B é pior, mas ambas provocam, mas a ultravioleta A mais a parte de envelhecimento. As pessoas com psoríase se beneficiam dessa época do ano? Tem doenças de pele que, paradoxalmente do que a gente está falando, a gente tem que pedir para a pessoa tomar sol, né? A psoríase é uma delas. A radiação solar nas placas, nas lesões de psoríase, elas têm um papel anti-inflamatório. Então as pessoas melhoram bastante. Pacientes que têm psoríase e vão para a praia, a maioria volta com remissão das lesões pelo caráter anti-inflamatório que a radiação tem sobre as lesões. E nesses pacientes vocês nem indicam que use protetor solar? Então, não, eu costumo indicar o protetor solar também, porque o pouco de sol que o protetor não consegue bloquear já é suficiente para provocar essa melhora. Certo. E também tomar sol no mesmo horário. Sim. Até as 9 e após as 16 horas. Exatamente. Crianças, que cuidados devem ter com as crianças na piscina, na praia, nesta época do ano? A criança é duro de você pegar e passar protetor, porque elas estão sempre brincando dentro da piscina, então eu acho que as roupas, os tecidos de proteção são excelentes, principalmente para criança, porque você coloca a camiseta de manga longa de preferência, pelo menos a área ali do corpo já está bem protegida, e aí fica cuidado de cuidar mais do rosto, da orelha, né? Colocar um chapéu, um boné ajuda. Então, as crianças, o conselho que eu dou é roupa com tecido de proteção. Alguns tratamentos de pele, peeling, clareamento, algumas coisas nesse sentido, vocês não indicam que faça no verão. Por quê, Cláudio? Porque esses tratamentos, eles deixam a pele da pessoa mais fina e mais sensibilizada. Quando a pessoa faz esse tipo de tratamento no verão e sai no sol para fazer alguma atividade ou mesmo no dia a dia, por a pele estar sensível, em vez de melhorar, acaba piorando, acaba manchando às vezes mais ainda. Então a pessoa está com aquela pele fragilizada por conta do uso dos produtos do ácido para tratar das manchas, né? E aí às vezes o protetor solar não dá conta de proteger. O sol agora é muito forte, a gente sente que parece que cada vez a gente está sentindo mais, né? O efeito dele com os anos passando, então o protetor solar às vezes não dá conta de proteger essa pele fragilizada por esse tratamento. Aquelas micoses de pele que também ocorrem mais no verão, o pessoal fica com o calção molhado o dia inteiro, muitas vezes os interdígitos estão sempre molhados. Qual que é a recomendação para esse pessoal? O fungo, ele gosta de... O fungo é o micro-organismo que causa as micoses. Ele gosta de área úmida, né? Gosta de... O pé, geralmente, quem transpira bastante, a região aqui do couro cabeludo, a região superior do tronco, né? Daí tem aquelas manchas brancas, chamado pitiríase versicolor, que agora no verão é a hora que mais aparece, por causa do suor, né? Então o fungo gosta de regiões úmidas. Então a dica aí é tentar manter uma camiseta sempre seca quando vai fazer alguma atividade física que tenha transpiração, se possível tomar banho logo em seguida, trocar de roupa, no calçado usar um talco antes de calçar para manter a região mais seca, na virilha a mesma coisa, tentar manter o local o mais seco possível. Certo. Normalmente, estas pessoas que tratam dessas micoses, ano a ano, elas acabam sendo mais atingidas. Existe alguma suscetibilidade pessoal para isso? Existe, com certeza. Principalmente da pitiríase versicolor, né? É extremamente comum e também é muito comum pessoas que têm isso de forma recorrente, né? Essas pessoas com certeza têm um caráter ali genético de alguma deficiência na superfície da pele que impede a multiplicação dos fungos. Então as pessoas não têm alguma coisa ali na superfície da pele e faz com que o fungo se multiplique com mais facilidade do que nas outras pessoas. Então esse fungo acaba toda vez reincidindo, principalmente nessa época do ano. As micoses de unha também são mais comuns nessa época, Cláudio? A micose de unha ela é crônica e não causa muitos sintomas.
Então as pessoas não têm uma época do ano que elas podem desenvolver, porque aí está relacionado ao uso de material de corte de unha, alicate, né, tesoura, e isso não tem relação direta com o calor, porque é uma coisa crônica, aparece a qualquer momento o ano inteiro. Alimentação e hidratação ajuda também a melhorar aí a pele? Sim, a pele quanto mais hidratada tiver, melhor vai ser a elasticidade, melhor vai ser a aparência, né? O hidratante é um aliado importante, principalmente para o corpo. À medida que a gente vai envelhecendo, tomando banho quente, usando bucha, a gente perde aquela camada natural de gordura que a gente tem na pele. Às vezes a gente nem sente essa gordura, mas a gente tem, todo mundo tem. E o banho quente, a idade, o uso de bucha, banho demorado, faz com que essa camada de gordura seja perdida. E aí a pele perde água por evaporação com mais facilidade e a pele acaba ficando desidratada. No começo ela fica seca e depois pode começar a ter coceira. Tem muita gente que tem coceira, principalmente depois do banho, por usar muita bucha ou tomar banho muito quente. Então o hidratante tem que ser aplicado, com certeza. Principalmente tem quem tem a pele mais ressecada. Certo. A hidratação via oral também, aquela pessoa que toma mais água, isso também ajuda essas pessoas nesta época do ano? Não, ajuda no fato de, como a gente transpira muito nessa época do ano, existe uma perda de água, né, transepidérmica aí com a transpiração. Se a gente não tomar uma maior quantidade de água agora no verão, a gente corre o risco realmente de ter um certo grau de desidratação. Cláudio, e aqueles indivíduos que infelizmente abusam e acabam se queimando? Tem lá a queimadura de 1º grau, ficaram com aquele rush cutâneo, tudo vermelho mesmo. O que fazer? O que é melhor para tirar aquela dor, aquela queimação insuportável? Então, existem vários produtos que vendem na farmácia que são calmantes, refrescantes para essa situação, isso daí é válido, né? Obviamente, evitar novas exposição ao sol, mas eu acho o principal que muita gente costuma fazer, a pessoa passa álcool, porque o álcool, na hora que a gente aplica, dá aquela sensação de frescor. Aquilo é terrível, porque acaba ressecando e depois de alguns segundos a situação vai ficar pior, vai ficar até pior. Então evitar qualquer coisa que tenha a base de álcool, usar creme hidratante, né? E se for um caso mais grave, procurar um atendimento médico, porque aí às vezes tem que entrar com alguma medicação via oral, dependendo do grau. Certo. Muitas pessoas às vezes não conseguem perceber que estão se queimando. Eu fiquei embaixo do guarda-sol o tempo inteiro, mas fiquei tudo vermelho, tudo queimado. Por que ocorre isso, Cláudio? O pessoal que chama de mormaço, né? A gente recebe muita radiação por reflexo, né? Principalmente na praia, areia clara, a gente está embaixo de um guarda-sol, fala, não vou passar protetor porque estou aqui, na sombra, e aí fica todo queimado. Fala, mas o que aconteceu? Não é o ar que queima, é o reflexo que o sol que bate na areia e volta na gente. Então, existe uma estimativa aí que cerca de 30% do que a gente recebe de radiação vem de reflexo, né? A água também reflete. E outra coisa que muita gente bobeia é com o tempo nublado, né? Já vi um monte de gente se queimar porque não passou protetor. Fala, hoje está nublado. A nuvem diminui um pouco a temperatura e a gente acha que não sentindo o calor a gente não está se queimando, né? Então tem muita gente que se queima porque não passa protetor em dia nublado. Isso daí é totalmente errado. A nuvem não bloqueia nem 10% da radiação. Então, mesmo em dia nublado, vale a pena passar o protetor solar. Como se fosse um dia de sol normal. Como se fosse um dia de sol normal. E às vezes a pessoa sai de casa, não passa protetor porque está nublado, e dali algumas horas abre o sol e o protetor ficou em casa. É verdade. E aquelas crianças que entram várias vezes no mar? Toda vez que entra e sai, tem que passar o protetor? Então, aí que é por isso que é legal o uso de tecido com proteção. O tecido não precisa ser trocado, ele está lá. Agora, nas áreas em que o tecido não cobre, por exemplo, o rosto, deveria passar, porque
A água é uma das coisas que faz com que o protetor saia mais rápido do rosto. Nenhum protetor é totalmente resistente à água. Existem alguns que têm uma duração maior. Ó, quanto mais grosso e mais oleoso o protetor, mais resistente à água ele é. Então, protetor de criança não é um protetor gostoso de passar na pele do adulto, porque a gente sente que ele é mais esbranquiçado, porque ele é mais aderente e tem que ser mesmo, porque a criança não vai pedir para passar o protetor, tem que ficar sob cuidado do adulto, né? Então, os protetores infantis, eles são mais aderentes. Legal. Cláudio, eu acho que nós esgotamos aí as perguntas acerca desse assunto, mas assim mesmo eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu acho que o principal, como foi dito aqui agora para o verão, é usar o protetor solar, que isso vire uma rotina, né? Como a gente está acostumado desde criança a escovar os dentes, tomar banho todo dia, o protetor devia entrar nessa rotina, não só agora no verão, e ficar o ano todo para a vida. Certo. O uso do protetor solar virá uma rotina para todos nós. 1, 2 vezes por dia passar. Para o dia a dia, passando 2 vezes por dia é mais que suficiente. Outra pergunta importante a respeito do protetor. Qual é o melhor protetor? Fator 30, 60, 90? Hoje eu não sei até onde vai essa proteção. Tem até fator 100, mas assim, para proteção diária, fator 30 é totalmente suficiente. Para uma ocasião que vai ficar muito tempo exposto ao sol, pode usar o fator 50, mas tem que fazer a reaplicação da mesma maneira. A diferença aí do protetor 30 para o 40, para o 50 em diante, é que quanto mais alta a proteção, maior o tempo necessário para ser reaplicado. Não é que ele protege muito mais que o outro, porque a diferença é pequena, mas a duração é um pouco maior. Certo? Mas como existe perda por transpiração, a gente não pode confiar que realmente é tão maior assim. Tem que fazer reaplicação de qualquer forma. Então, não precisa usar um protetor tão alto se você faz a reaplicação. Então, eu acho que para o dia a dia o 30 é suficiente e para uma exposição prolongada, fator 50 já cobre bem também. Certo. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Dr. Cláudio. Se restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar aqui para a TV, tenho certeza que ele terá o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, um muito obrigado e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.